Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia para o sexto ano. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos agora verificar qual o número da aula e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 10, com o objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras, com detalhamento, fuso horário e fusos horários do Amazonas. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, alunos e professores, a nossa aula, então, vai trazer para vocês o que são os fusos horários, como eles foram criados, com base em que se divide a Terra em horas adiantadas, em horas atrasadas, e como é que o movimento de rotação terrestre vai estar envolvendo toda essa situação da divisão dos fusos que nós temos, então, que vão colocar quais são as horas do nosso dia. Para isso, a gente precisa ir ver uma animação. Nessa animação, nós temos o planeta Terra. O planeta Terra aqui, ele está realizando o movimento de rotação. Para quem já esqueceu, o movimento de rotação é o ato da Terra girar em torno de si mesma. Esse movimento que vocês estão conseguindo visualizar. Então, vocês estão identificando que enquanto parte da Terra está recebendo luz solar, que é essa parte que a gente consegue enxergar, o restante da Terra está voltado para o sentido contrário do Sol. Então, ali é o período da noite. Temos, então, parte da Terra ao Sol e parte da Terra sem Sol. E aí determinamos, então, os dias e as noites. Só que a gente tem também que compreender que para conseguirmos determinar as horas, é necessário verificar quanto tempo a Terra leva para realizar esse movimento de rotação. E para a Terra completar esse movimento de rotação, são necessários 24 horas. Então, 24 horas leva para a Terra fazer todo esse movimento de rodar. Então, vocês estão vendo que essa parte agora, uma parte dela está mais clara, que é esta parte aqui, enquanto a outra parte está mais escura. Então, essa parte mais escura do planeta é a parte que não está recebendo, neste momento, a radiação solar. Então, aí, metade da Terra com o Sol, dia, e a outra metade do planeta Terra, noite. E como o planeta não para de girar, sempre está em constante rotação, esse movimento, essa sucessão dia, noite, ela acontece constantemente por causa desse movimento. E aqui também é interessante a gente conseguir enxergar que a Terra ela não gira em pé, né? Ou seja, ela não gira retinha. Vocês estão observando que a Terra ela tem o seu eixo inclinado. É por isso, então, que a parte central do planeta Terra recebe mais luz solar, mais irradiação, enquanto os polos, dependendo de onde ele se encontra no movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, né, a sua órbita em relação ao Sol, vai estar, porque em algum momento ela pode estar com a parte do Polo Norte mais voltada ao Sol. No entanto, em outros momentos, a gente vai ter a parte do Polo Sul voltada mais para o Sol. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Aqui nessa aula, nós conseguimos ver qual é o nosso planeta, verificamos esse movimento de rotação que ele está realizando. A gente tem agora justamente essa sucessão. Se eu abrir a Terra, né, como se ela fosse uma folha, deixando de ser um círculo,
né, uma bola e abrir ele como se ele fosse um mapa, eu vou ter mais ou menos essa representação. Essa faixa clara que está se movendo, ela refere-se ao período do dia, né? Então, aquela parte da Terra está recebendo raios solares, enquanto aquela parte mais escura possui, então, ali o período da noite. E vocês, como já perceberam, ela vai rodando e esse movimento, ele é constante. A gente vê essa linha vermelha bem no meio do mapa, é o meridiano de Greenwich. E ele vai ser muito importante para a realização da divisão das faixas de fuso horário, que a gente vai compreender mais a partir de agora. Então, a gente começa verificando um texto para a gente conseguir voltar a entender como que os fusos horários foram criados. Então, olha só, o fuso horário, ele é uma invenção do homem. Não é um ato natural. Foi o homem que necessitou fazer essa classificação, essa divisão do planeta. Por quê? Até 1884, cada território, cada país, cada região determinava o seu próprio horário, geralmente com base na posição do Sol. Então, os sinos das igrejas nesse período eram muito importantes, porque é quando se marcava o momento em que o Sol estava mais alto e se demarcava, então, o meio-dia. Só que o fato de cada local determinar a sua hora criava conflitos, criava problemas. Então, houve a Conferência Internacional dos Meridianos, que aconteceu na cidade de Washington, nos Estados Unidos, em 1884, para que houvesse uma padronização dessa contagem do tempo de forma global. Aí tu para pensar comigo. Ora, se cada país tem o seu próprio horário, então, quando eu viajava nesse período de trem, de uma cidade para outra, uma cidade poderia ter uma hora, e a outra cidade poderia funcionar de um outro jeito a contagem de horas. Então, se eu fosse para essa nova cidade, eu teria que saber como funcionava, né, a hora local de lá, para eu poder não perder o horário do trem, por exemplo. E isso fazia com que houvesse diversos problemas em relações econômicas, em relações políticas, em problemas de viagens. Então, os Estados Unidos, segundo o jornal New York Times, ele colocou que em 1883, só os Estados Unidos possuíam 56 fusos horários. Olha só o absurdo de horários diferentes dentro do mesmo país. Então, se via a necessidade com a modernização, com a industrialização cada vez mais acelerada, com a modernização dos meios de transporte, se padronizar, para que se houvesse uma contagem de tempo, mas para que o mundo inteiro pudesse se beneficiar dessa contagem, justamente para facilitar essas relações políticas, para facilitar essas vendas, essas trocas comerciais e qualquer outra atividade social, como as viagens. Então, em no Reino Unido, já se tinha, a partir do Observatório Real de Greenwich, já se tinha uma padronização do tempo. O Reino Unido, a partir do observatório, conseguiu delimitar faixas de fuso para todo o seu território. E isso facilitou e inspirou os Estados Unidos a chamar diversos países para uma conversa, né, que seria justamente essa conferência, essa convenção internacional, para que se pudesse, então, a partir desse modelo colocado em prática no Reino Unido, fazer com que houvesse essa replicação, que todos os outros países pudessem, então, fazer a mesma ideia, para padronizar o horário. E aí, então, foram de pessoas de diversos países, representantes de diversos países, inclusive do Brasil. Foi para lá, o representante do Brasil era o diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. E lá se fez, então, a proposta de que, a partir do Observatório Real
do Greenwich, se estabeleceria, então, essa questão da padronização dos fusos horários. Mas o que é importante colocar? Que, apesar dessa padronização ela ser feita para todos os países, cada um iria se adaptar, iria colocar em prática e não, ou seja, não era uma imposição, era algo que foi determinado por essa população de cientistas, de geógrafos, mas que não seria necessariamente imposto à população mundial. Cada país iria verificar a melhor forma de colocá-la em prática ou não. O Japão foi o primeiro país a ajustar os seus relógios. Com o passar dos anos, Estados Unidos, a França e o Brasil também passaram a adotar essa padronização da hora mundial. Atualmente, os nossos relógios eles já não são feitos a partir dessa ideia da posição do meridiano de Greenwich. São relógios cada vez mais sofisticados que fazem essa padronização. Tá? E a gente hoje, os relógios do mundo inteiro vão seguir a ideia desses relógios atômicos que são muito mais precisos. A gente tem ainda como foi feita essa divisão em fusos horários. Então, a gente vai ter que são fusos horários, uma faixa imaginária delimitada por 2 meridianos, nós já vamos entender esse conceito melhor, e cada fuso horário vai corresponder a 15 graus de longitude. Tá? Totalizando 24 fusos cobrindo todas as áreas do globo. 24 fusos porque nós temos 24 horas no nosso dia. Um círculo perfeito, como a gente coloca a Terra, possui 360 graus. Se eu divido 360 graus por 15 graus de longitude, eu tenho, então, esses 24 fusos. Eu vou ter, então, faixas de 1 hora para cada um. Nessas 24 faixas. Para ficar mais fácil, vamos lá na animação recorrer a ela para poder compreender melhor como funciona essa divisão das horas. Olha só, eu tenho então novamente o planeta. Não, vamos primeiro nesse planetinha aqui. E vocês estão vendo o planeta novamente realizando o movimento de rotação. Vocês já estão identificando agora que existem faixas mais claras e faixas mais escuras no nosso planeta. E cada faixa escura, clara, escura e clara se diz que é uma faixa do fuso horário, tá bom? Aí a gente vai ver agora nesse outro mapa, com o planeta já aberto, todos os 24 fusos. Então, o que é o fuso? São essas linhas rosas ou vermelhas que vocês estão enxergando. Cada linha nós chamamos de fuso horários. E de um para o outro eu tenho 15 graus, que corresponde a 1 hora. E toda essa faixa que fica entre o fuso e o outro é o território que vai corresponder à faixa do fuso. Vocês estão vendo que tem aí uma região que está marcada de norte a sul em vermelha, né? Como se ela tivesse ali um pincel passado e marcado. Aí nós temos uma faixa do fuso, que seria a faixa 0, que seria a hora mundial, a hora de Greenwich. E a partir dela, que é a hora central, nós temos para um lado, nós vamos ter para o leste, quanto mais para o leste eu vou, mais a hora vai estar adiantada, tá bom? E quando eu vou para o oeste, a cada faixa de fuso horário, a minha hora fica atrasada. Adiantada e atrasada em relação ao quê? Ao meridiano de Greenwich. Sempre lembrem disso, que é essa faixa que vai estar aí em vermelho, tá? Então, se eu vou para a Europa, para a Ásia, para a Oceania, eu estou tendo cada vez horas mais adiantadas. Mas se eu saio da Europa, da África e vou para o oeste, como se estivesse indo para o continente americano, eu vou estar me atrasando em relação às horas. Aí a gente volta na nossa animação aqui
do planeta Terra, que vocês vão ver agora a inclusão da marcação dessas horas. Vocês vão conseguir enxergar números. E esses números vão marcar +1, +2, +3. E é justamente essas horas que são mais adiantadas e as horas que são atrasadas. Ok, então aí só para a gente entender novamente, quanto eu vou do 0 ao 15 mais 1 hora, se eu estou indo para o leste, do 0 ao 30 mais 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, e o contrário acontece ao oeste, de 0 a 15 eu vou tendo menos 1 hora, para 30 menos 2 horas, para 45 menos 3 horas. O que é importante ainda colocar é que para os fusos horários tem a questão de limite prático e limite teórico. O limite prático é mais fácil a gente, ou o limite teórico é mais fácil a gente vendo essa representação aqui. Isso porque, olha só, vocês estão vendo que a faixa de terra, ela é bem retinha. Olha só, do norte ao sul, ela vai certinho, né, fazendo a marcação desse território. Isso a gente vai chamar de limite teórico, porque ela vai ser reta, não vai ter é um país que se dividiu em 2 fusos, não interessa. É a questão de onde passa exatamente aquele fuso, eu vou ter então a delimitação dele. Então aí no caso o Brasil, ele já teria o primeiro fuso dele nessa faixa. Mas quando se pensou, quando se foi naquela conferência, se estabeleceu os limites práticos, que aí vocês, nesse mapa, vocês conseguem identificar melhor. Vocês estão vendo que as linhas não são exatamente retas, elas fazem contornos de algumas regiões, de países, e isso é que a gente vai chamar de limite prático, porque cada país pode criar a sua área de delimitação dentro daquele fuso. Por isso que algumas horas, como a gente vê aí no fuso 45, a gente vai ter, por exemplo, aqui na parte do sul da América do Sul, olha só, ela passa aqui bem no meio do Brasil, vem aqui na Argentina para incluir ele, né? E olha só, e o Chile fica de fora. Então, nessa imagem aí, fica bem claro o que é um limite prático, diferente do limite teórico, ok? Passamos, então, agora a entender o que é a linha internacional da data, que é, então, uma linha vertical que ela vai estar do lado oposto ao meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich é aquele que marca, né, o início da contagem das horas. A partir dele, nós temos a hora mundial. E, no contrário dele, ou seja, se a gente for virar esse planeta para o lado oposto, dar 180 graus, a gente vai encontrar o antimeridiano de Greenwich, que é chamado também de linha internacional da data, que foi estabelecido lá na mesma Conferência Internacional do Meridiano em 1884. E a grande importância dela é porque ela vai marcar o que termina e inicia de um novo dia. Então, o dia de hoje para o dia de amanhã é marcado a partir desta linha. Ainda está complicado? Ainda assim, trata-se de uma linha imaginária na superfície terrestre, que implica a mudança obrigatória de data ao ser atravessado e separa o continente americano da Oceania e Ásia. A gente vai compreender melhor essa classificação, o entendimento de antimeridiano com um vídeo do professor Jefferson, que vai trazer alguns exemplos para a gente conseguir compreender melhor como que uma linha imaginária marca o dia de hoje e o dia de amanhã. Para vocês. Oi, gente, tudo certo por aí? Eu tô aqui com vocês para falar sobre 2 áreas aí muito interessantes, separadas pela tal da linha internacional de data. Você já ouviu falar sobre isso? Gente, áreas como o país chamado Tonga, que fica lá no meio do Oceano Pacífico, passa exatamente por uma situação aí como essas. Além de Tonga, a gente também tem um outro ponto muito interessante de lá, do Oceano Pacífico, que é a Samoa Americana, um território aí dos Estados Unidos, não é?
Essas duas áreas, pessoal, tanto Tonga quanto Samoa Americana, são áreas ali com paisagens paradisíacas, né? Lindas, ilhas e tudo mais, muita natureza. Mas elas têm uma coisa muito interessante ali, que é os horários que essas duas áreas possuem ao mesmo tempo. Enquanto Tonga está do lado oeste da linha internacional de data, a área de Samoa Americana está do lado leste. Elas são separadas pela linha internacional de data, que é uma convenção política para definir, né, a questão ali do dia para todo o planeta. Olha só que interessante, se eu pegar um barco e sair da Samoa Americana em direção à área de Tonga, eu vou estar avançando um dia no calendário, mesmo sendo o horário ali muito parecido. Isso significa que a área da linha internacional de data define onde começa e onde termina determinadas situações ali do dia, não é? Então, pessoal, existe essa diferença. Tonga fica numa área ali a oeste da linha internacional de data e está com um horário mais avançado. Enquanto isso, a área de Samoa Americana está bem mais atrasada, né? Porque ela está no sentido leste ali da linha internacional de data. Então existe toda essa diferença. Uma pessoa que vai de um lugar para outro e cruza essa linha, ela vai estar mudando o dia por onde ela vai estar, do lugar por onde ela vai estar circulando. Então existe toda uma diferença com relação a essas duas áreas diferentes, né? Se eu pegar um barco e sair de Tonga para Samoa Americana, eu vou estar atrasando um dia. E se eu fizer o contrário, eu vou estar avançando um dia. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a área de Tonga, ela comemora o Ano Novo e aí vai passar todo dia para todas as partes do mundo até chegar na Samoa Americana, que vai estar comemorando o Ano Novo também. Muito interessante, não é, gente? Isso que acontece aí no nosso planeta, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. Então, como a gente pôde verificar agora, a gente vai ter a determinação do meridiano de Greenwich através de uma convenção, onde os representantes de diversos países colocaram que a partir dali teríamos, então, a divisão do nosso planeta em fusos horários a partir do meridiano de Greenwich, sendo ele o chamado a hora mundial ou a hora de Greenwich. Do lado oposto do nosso planeta, em oposição ao meridiano de Greenwich, a gente tem a linha internacional da data, que marca no calendário essa mudança de um dia para o outro. Como que está essa questão de fusos horários no Brasil? Olha só, o Brasil ele possui 4 fusos horários. Em um deles estão inseridas as ilhas oceânicas. Nosso país está completamente no hemisfério ocidental, então ele sempre vai ter horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. E nós utilizamos, o Brasil utiliza o limite político ou o limite prático, que é justamente contornar o seu território para que não haja uma divisão de um mesmo estado estando em fusos diferentes. Com exceção que a gente vai ver que, por exemplo, o Amazonas ainda possui dois fusos horários. Então, a gente vai agora analisar essa distribuição dos fusos horários no Brasil no mapa. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, cada cor no mapa representa uma faixa de fuso, e a primeira faixa horária, ou seja, a mais próxima do meridiano de Greenwich, são as ilhas oceânicas. Tanto é que ela nem está no mapa aí, porque estaria no oceano, mas a gente tem o território de Fernando de Noronha. Então, o primeiro fuso, né, o FNT, hora de Fernando de Noronha, está no UTC, que é o novo GMT, hora do meridiano de Greenwich. Agora a gente tem o UTC, que se torna a sigla para Tempo Universal Coordenado. Houve essa mudança de GMT para UTC desde 1970. E aí temos, então, a hora de Brasília, que é o BRT, que seria, então, a hora do nosso país, a hora da capital, acaba se tornando a hora oficial do nosso território, que está na UTC-3. -3 por quê? Está 3 horas atrasados em relação à faixa do meridiano de Greenwich. Temos aí o fuso AMT, que é a hora do Amazonas, que é UTC-4,
tá bom? E, por último, a parte mais atrasada em relação à hora é a hora do Acre em relação no Brasil, sendo o ACT no UTC-5. Mas, professor, o que é esse BRT bem do lado aí, entre parênteses? É a hora de Brasília. Só que aí, em relação a Brasília, Brasília está, lembra, no UTC-3. As ilhas oceânicas, elas vão estar mais ou menos nessa faixa. Então, elas estão adiantadas 1 hora em relação à hora de Brasília. O estado do Amazonas, como exemplo, ele está no UTC-4, mas no BRT-1. Então, 1 hora atrasado em relação a Brasília. Parte do Amazonas e o estado do Acre estão no BRT-2. Então, 2 horas atrasadas em relação à hora de Brasília. O Brasil sempre teve essa questão de 4 fusos horários, como a gente viu agora? Não. A gente vai ver a evolução dos fusos horários que ocorreram aqui no Brasil. Até o ano de 1913, a gente pode determinar que o Brasil tinha apenas um único horário, um único fuso horário. Já pensou de Pernambuco ao Amazonas e Acre, do Amapá até o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, 8 milhões de quilômetros quadrados, apenas 1 hora para esse território inteiro? Então, tinha, com certeza, confusões e problemas em relação ao andamento do Sol, por exemplo. Isso porque em alguns lugares já era noite, enquanto outros ainda era de dia. Então, como é que vai ficar esse negócio de hora de noite com o Sol? Então, tinha toda essa problemática. Depois, que vocês vão ver a partir de 1913, olha quanto tempo depois da conferência lá dos meridianos, é que o Brasil vai instituir um horário, né, um horário oficial para todo o seu território. Só em 1913, através da lei número 2784, é que o Brasil passou a ter 4 fusos horários. O -2 em relação ao meridiano de Greenwich, -3, -4 e -5 também em relação ao meridiano de Greenwich. Durante 95 anos, o Brasil ficou dessa forma. Só que no ano de 2008, o Brasil passou a ter apenas 3 fusos horários. E isso mudou a situação para alguns estados. Quais foram esses estados que sofreram essas alterações? O estado do Pará tinha 2 fusos e ele passou completamente ao fuso -3. O estado do Amazonas e o estado do Acre, eles foram completamente encaixados no -4. Então, a gente deixou, no ano de 2008, de ter esse -5, o fuso -5. Só que o que aconteceu? A população do Acre e parte do oeste do Amazonas não foram consultados quanto população. Isso foi uma ação dos políticos que estavam nos governos. E a população, uma parte dela, não aprovou essa alteração, justamente por causa da forma do movimento aparente do Sol, porque eles adiantaram a hora, né? Eles foram encaixados numa hora adiantado, mas enquanto em um território para eles já era noite, para eles ali no Acre ainda era de dia. Então, eles queriam voltar ao passado. No ano de 2013, foi feito um plebiscito com essa população do Amazonas e do Acre. E aí, pouco mais de 56% da população votou a favor do retorno do 4º fuso horário, que foi quando voltou o Brasil a ter 4 fusos horários e passou, então, o sudoeste do Amazonas e o estado do Acre completamente ao fuso -5. Mas, professora, o Pará também estava em 2 horários. Esqueceram do Pará. A população do Pará não foi consultada e resolveram, então, deixar o Pará como estava, todo incluso no fuso horário -3, tá bom? Passamos agora, então, aos fusos horários do Amazonas. O Amazonas ele vai ter 2 fusos horários. Ele vai estar no -4, em relação a Greenwich, e no -5. Quais são, então, esses municípios? São esses em amarelo que vão ter hora atrasada. Então, Lábrea, Boca do Acre, Pauini, Itamaraty, Jutaía, Maturá, São Paulo de Orivença, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Guajará, Ipixuna, Eirunepé,
em Vira, eles vão ter 1 hora atrasado em relação a todos os demais municípios do estado do Amazonas. E temos aí a questão do horário de verão. O horário de verão atualmente não está mais vigorando. O horário de verão, ele funcionava para que a população utilizasse mais a luz solar, a iluminação do sol, do que a iluminação elétrica. Então, se adiantava o relógio 1 hora para economizar energia, para reduzir a demanda dessa energia, causar menos impacto ambiental, e isso era uma medida adotada no mundo inteiro, mas em alguns países, não todos. Como é que funcionou isso para o Brasil? Getúlio Vargas, que era o presidente da época, em 1931, ele estabeleceu esse horário de verão, mas só funcionou até 1932. Apenas no ano de 1985 é que ele acaba sendo adotado de forma mais permanente, definindo, então, quais estados que iriam adiantar essa hora, justamente para que houvesse essa redução no consumo de energia. Os estados do Norte e do Nordeste, eles não precisavam adiantar a hora, porque esses estados estão mais próximos da linha do Equador. Então, quem está mais próximo da linha do Equador não tem essa mudança no horário, enquanto os estados das demais regiões tinham, no período do verão, na estação do verão, os dias mais longos. Só que com o desenvolvimento econômico, tecnológico, a ação desse adiantamento de 1 hora foi visto que não tinha mais uma mudança realmente nesse consumo. O consumo passou ao mesmo, com ou sem a instituição do horário de verão. E a partir de 2019, o Brasil não adota mais o horário de verão. Mas, para vocês conhecerem, aqui está o mapa. Os estados em verde são todos os estados que adotavam o horário de verão, e os estados do Norte e do Nordeste não precisavam, né, ter essa adaptação no horário. No entanto, os estados do Norte e Nordeste passavam a ter 2 horas até de atraso em relação a esse horário de Brasília, que é o horário, né, do nosso país. Agora, por que esses estados do Norte e do Nordeste não estavam, né, dentro do horário de verão? Que era justamente porque eu já expliquei, porque eles estão mais próximos da linha do Equador. Então, não havia uma diferença significativa da luminosidade do Sol, né, a diferença entre as estações do inverno e do verão. Então, os estados do Centro-Oeste, Sudeste e do Sul, por terem, então, os dias mais longos nessas estações, fazia com que houvesse essa possibilidade de menor consumo de energia, diferente do Norte e Nordeste, que continuava com a mesma duração, a mesmo tempo de luminosidade do Sol, tanto no inverno quanto no verão. E esse era o motivo desses estados não adotarem, então, aí o horário de verão no período em que ele ficou em vigor. Essas foram, então, as principais informações que eu tinha a trazer para vocês quanto aos fusos horários, e encerramos por aqui.